é o que és e tu é o que há de vir, porque tu é o único ser atemporal, meu Deus. E obrigado, porque apesar da tua magnitude, do teu poder, tu se importa conosco, meu Deus. E obrigado porque tu estás aqui, meu Deus. E hoje que vamos ministrar a tua palavra, quando nós abrirmos a tua palavra, meu Deus, que os teus céus seja descortinado nesta noite, e teu Espírito Santo me tome com muito poder e com muita graça, se apoderando de mim, meu Deus, e que saia palavras de poder, de virtude, e que todos aqui, absolutamente todos, sejam alcançados, transformados pelo poder da tua palavra, que não volta vazia e que cumpre o que te apraz, e o que te apraz é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que é isso que ela vai ser feita hoje no nosso meio da base 14, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você quer e concorda, dê mais um aplauso bem forte, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos trazer uma palavra de libertação. Você vai aprender hoje, é uma palavra de batalha espiritual. Como você se defender do diabo, como você vencer o inimigo. Você quer aprender isso? Diga amém. Então se ligue que eu vou fazer uma boa introdução aqui, depois a gente entra em dois textos bíblicos. Então a Bíblia diz assim, ó: portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você tem que se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, mas ao diabo você precisa resistir, fazer resistência a ele. E quando você resiste a ele, ele foge. E hoje vamos aprender que ele só lhe ataca numa área 3 vezes. Se você resistir, ele vai fugir de você. É isso que nós vamos aprender hoje. E vamos aprender hoje que o diabo não tem poder, ele tem força. Ele não é poderoso, é o nosso Deus. O diabo, ele tem força sim. E ele não é dono de nada. Vamos aprender tudo isso hoje. Ok, então sem muita delonga, vamos ao texto, que nós vamos usar 2 textos, tá? Mas vai ser rápido a ministração. Nós vamos para Mateus inicialmente, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, bem facinho, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Vamos trabalhar de 1 a 11. O contexto desse texto de Mateus 4, claro que é o Mateus 3, o que acontece? João o Batista, que até nós ministramos João Batista, o maior dos nascidos de mulher, Jesus Cristo falou isso. E aí ele estava batizando no Rio Jordão. E quem chega lá? Glória a Deus, é o chofar. O chofar ele servia para convocar o exército e o povo, tá? Ok, então quem estava batizando? João Batista no Rio Jordão. E quem vem até ele? Jesus Cristo próprio. Quando João vê Jesus, diz: mas eu que teria que ir até a ti, tu é que vens a mim. Ele diz: eu vou para que se cumpra o propósito. Me pergunte qual é o propósito. Qual é o propósito de você batizar uma pessoa que não tem pecado, um Deus todo-poderoso aqui na terra? Qual é o propósito? Ele quer ser exemplo. Quando o pastor disser para você: você precisa se batizar, aí você vai dizer: eu acho que eu vou me batizar mesmo, porque se Jesus se batizou, sim ou não? Sim. Se batizou. Então se Jesus se batizou, logo, todavia, entretanto, eu preciso me batizar. Então se você ainda não é batizado, você precisa se batizar. Não, você não pode perguntar não. Se você quiser conversar no final, eu lhe respondo o que você quiser. Agora não, estou pregando. Deus está falando conosco hoje, e Deus vai falar com você hoje, mas se você ouvir, se não ouvir, você não vai, Deus não vai falar com você. Ok. Então, quando João Batista batiza Jesus, acontece uma coisa muito interessante. Ali a Trindade na Bíblia não aparece, mas ali aparece a Trindade fisicamente, porque Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, disse: esse
é meu filho em quem eu me comprazo, que eu tenho prazer, que me traz alegria. Deus do céu brada lá e fala para Jesus. Quando Deus fala para Jesus, a primeira pessoa da Trindade, Deus, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus estava lá se batizando. Aí o Espírito Santo disse: eu não vou ficar por baixo não. Ele incorpora fisicamente em uma pomba e desce e pousa sobre Jesus. E ali, se o próprio Espírito pousa sobre Jesus, é muito fácil você entender que Jesus ficou cheio do Espírito Santo. E depois termina esta passagem tão linda, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. E aí começa o capítulo 4, que o Espírito Santo leva Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo no deserto. Quem levou Jesus Cristo? Vou repetir: o Espírito Santo levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Quem levou Jesus Cristo? Isso, vamos prestar atenção, por favor. Estou perguntando uma coisa lógica, eu acabei de falar um segundo atrás. Ok, e aí quando ele chega no deserto, ele jejua 40 dias. Aprenda uma coisa: ele jejua 40 dias e 40 noites, e depois de 40 dias e 40 noites ele jejuando, ele teve fome. Então ele não teve sede. Então significa que o jejum de Jesus Cristo está escrito na Bíblia? Não, mas é por inferência. Se você jejua, não come nem bebe, você vai ter primeiro sede ou fome? Sede. Jesus não teve sede. Está lá no texto. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí aparece o diabo, e aí o Ivan vai ler a passagem a partir daí, quando o diabo aparece para Jesus. Primeira tentação. Mateus 4, né, pastor? Isso. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Até aí depois já vai preparar a segunda tentação. Então o diabo próprio chegou lá com Jesus, que ele estava na necessidade dele de quê? Fome. 40 dias, com muita fome, faminto. E o diabo disse: olha, se tu és, já colocou em dúvida, se tu és o Filho de Deus, faça com que no deserto tem muita pedra, né? Quem vai no Israel, faça com que essas pedras aqui se transformem em pão. Aí o que Jesus responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas o homem, na tradução do Ivan, o ser humano, viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aprenda uma coisa: você vai vencer o diabo pela palavra de Deus. Quando nós vamos para as armaduras, tem vários instrumentos da armadura que eu não vou citar aqui, mas só tem um de ataque, que é a espada. A espada. E Jesus usa a espada. A espada é considerada a palavra, tá? A palavra de Deus é a espada. Então ele usa a espada para vencer o diabo. Diabo, estou com fome, sim, mas nem só de pão viverá o homem. Mas o homem, o crente, se é com você que eu estou falando, diga amém. Ele viverá de toda palavra e vai se alimentar da palavra, vai ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditará de dia e de noite. É isso que o crente vai vencer o diabo. Agora aprenda uma coisa: Jesus Cristo, já falei para você, ele estava cheio do Espírito Santo. Então você está cheio do Espírito Santo, que é uma bênção e você deve ficar mesmo, mas isso aí não é uma apólice de seguro contra a tentação do diabo. Ele tentou o próprio Cristo. Então
Então você orar, você vigiar, você está cheio do Espírito Santo, não te livra das tentações malignas. Diga misericórdia. E como é que você vai vencer ele? Pela palavra, pela espada. E aí, o diabo é sagaz, é astuto. O que ele faz? Se Jesus usou a palavra, também vou pegar ele na palavra. Aí a Bíblia, não, deixa o Ivan ministrar que é melhor, né? Senão eu peço ajuda dele, eu sei tudinho decorado. Vai lá, Ivan. 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, o diabo é esperto. O problema é vir com palavra, eu também sei palavra de Deus. Você sabia que o diabo sabe palavra de Deus? Sabe. Está aí. Citou o Salmo 91. Só que ele distorceu um pouquinho, vou já lhe explicar, tá? Mas ele cita o Salmo 91 e diz: olha, pula aqui desse pináculo, porque se o problema está escrito também, que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te impedir de tu tropeçares em alguma pedra. Mas o que continua? O diabo, ele engole um pouco da palavra. Vou ministrar um pouquinho mais sobre isso. Ele engole um pouco da palavra. Nos seus caminhos, é a palavra que ele engoliu, a parte que ele engoliu. Se você for lá para o Salmo 91, depois você procura em casa. Mas ele engoliu, para que te guarde nos teus caminhos. Então o caminho do homem deve ser o caminho traçado por Deus. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai ser abençoado por Deus quando você andar no caminho de Deus, quando você estiver fazendo o que é certo. Quando você estiver pulando, pastor, então eu vou pular na frente do ônibus, que Deus vai me livrar. Nós vamos para o teu velório, nós vamos tomar um cafezinho com bolacha no teu velório, tá? Não podemos colocar, como a tradução do Ivan, que é sempre moderna, não podemos colocar Deus à prova. Só tem um texto que você é permitido por Deus colocar ele à prova. Você quer? Diga amém. Vou lhe dar o texto. É quando você é dizimista fiel. Malaquias, o famoso Malaquias 3, 9 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era um depósito da época, mas é na igreja. Hoje é a igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois provai-me nisto, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção que vem a maior abastança. É o único texto da Bíblia que você pode provar a Deus. E ele mesmo diz: me coloque em prova, pode colocar. Mas neste texto, não pular na frente do ônibus, ou pular do monte alto aqui, né? Daquela ponte, né, que está na moda. O cara vai lá na ponte e pula, para ver se Deus manda 2 anjos para te segurar. Tu vai morrer, irmão. Tu vai se encontrar com, se tu for crente, tu vai se encontrar com Deus mais rápido. Se tu não for, tu vai para o inferno. Então não tem isso não. E aí Jesus responde com a espada de novo. Também está escrito, diabo. Tu quer usar a palavra? Eu também uso contigo. Também está escrito, não. Como é que é o texto aí, Ivan? Repete aí, só essa parte que Jesus responde para o diabo. Tu não ponha à prova o Senhor seu Deus. E também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Diabo, fica na tua simanca. Primeiro tu me coloca em dúvida, se tu és filho de Deus, agora tu vem falar Bíblia para cima de mim. Não tentarás o Senhor teu Deus, é outra tradução, tá? Mas essa aí também é boa. Não provarás, não coloque Deus à prova, nem o diabo pode, nem ninguém pode colocar Deus à prova. Você está ouvindo e está entendendo? Diga amém.
Você ainda quer vencer o diabo? Diga aleluia. Como é que se vence o diabo? Com a palavra, com a espada. Como é que se vence o diabo? Vigiando e orando. Jesus, quando estava no Getsemane, Getsemane significa, duas palavras hebraicas, significa lugar da prensa. Quando ele ia, que lá prensava azeitona até virar azeite de oliva. E aí Jesus, quando ia ser prensado pelo nosso pecado, ele chamou, sempre tinha uns três mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, se bem que às vezes aparece André. André era irmão de Pedro, tá? Era 12 também. Chamou os três e disse: olha, orai aqui que eu vou ali mais na frente, tem uma conversa com Deus ali, o negócio é sério aqui, o babado está forte. Aí Jesus vai lá na frente, aquela oração que ele faz, que sai gotas de sangue, que ele fica ali: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele orou por 3 vezes que ele suou sangue. E aí quando ele volta, ele encontra os três dormindo. Aí disse: poxa, nem uma hora você pode orar e vigiar comigo? Aí ele diz, esse famoso texto, e olha que o vigiar está na frente do orar, preste bem atenção, que Jesus disse para ele: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então você tem uma carne fraca, irmão. Vigia, irmão. Toca no irmão ao seu lado assim, diga: vigia, irmão. Não espere, nunca é para mexer para o irmão não, só para balançar ele, não é esperar resposta nem nada, só para, faz parte da ministração. Agora vamos para a terceira. Eu falei que o diabo só tenta quantas vezes? 3. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Aí conclui um pouquinho mais. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Tá bom, tá aí, obrigado, Ivan. Aí tu já vai para o êxodo lá. Então, todas as vezes que você resiste o diabo, não faz a vontade do diabo e se sujeita a Deus, é Deus que vai te abençoar. Olha que coisa interessante. Jesus estava com fome? Estava. Depois de muita fome, teve esse conflito, essa batalha espiritual terrível com o próprio Lúcifer ali. Teve. Tudo isso é verdade? Sim. Mas quando ele venceu, quando ele resistiu, os anjos foram até ele e levaram um banquete maravilhoso. Aí tinha tudo que você possa imaginar. Isso é por minha conta, tá? Tinha tudo que Jesus gostava. Tinha picanha, tinha ali batata doce, macaxeira, tiscaboquinho. Falando nisso, acreditou se eu estou com mãe. Tinha tudo do bom e do melhor. Mas quando foi que os anjos serviram a Deus? Quando ele resistiu o diabo e ele vence. Abra suas mãos aqui, que eu estou ministrando, mas abra sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Todas as vezes que você derrotar o diabo, eu profetizo na tua vida que tu vai receber uma bênção tremenda da parte de Deus, da parte do alto, e você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou feliz. Diga aleluia, glória a Deus, e aplauda o Senhor se você recebe. E aí o diabo disse para ele: olha, o diabo levou, em Lucas explica isso, o diabo levou no relance, é como se fosse uma tela, tá? Mostrou, até porque não tinha como mostrar os reinos físicos da terra, por mais que levasse para o monte alto, em nenhum lugar do mundo você enxerga o mundo todo, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ou você enxerga em algum lugar o mundo todo? Você está enxergando a Torre Eiffel daqui de Paris, sim ou não? Não, ninguém enxerga.
Aí ele tinha uma tela, eu acho que ele já tinha uma televisão naquele tempo. Mostrou tudo para Jesus, porque é bíblico mesmo, mostrou, tá? Ele disse, olha, se tu me adorares, tudo isso eu te darei. Isso é uma mentira, preste bem atenção. O diabo não possui nada, ele é um enganador e um mentiroso, e é o pai da mentira. Observe o que ele falou só vou provar e já vamos para Êxodo para mim finalizar, tá? Não se preocupe que eu ainda vou porque você já pensou aí, se você é muito ansioso, mal do século é ansiedade. Não entendi nada, só ataca 3 vezes, mas esse é Jesus, não é nem referencial, porque eu não sou Jesus, e isso é assim, vai vir, calma, vai chegar. Quando ele chegou, o próprio diabo chegou com Adão e Eva, ou com Eva e Adão, aí ele lançou lá, Gênesis 3, lançou aquela seta lá que você já conhece, né, da fruta lá do bem e do mal. Ele disse para ela, olha, é isso que Deus te disse, que não é para te comer dessa fruta, porque tu morrerás. Certamente que tu não morrerás, mas é que tu vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí eu quero que você me responda, depois que Adão e Eva comeu do fruto, eles ficaram igual a Deus, sim ou não? Não. Tem algum ser humano igual a Deus? Tem ou não tem? Não. Irmão, a gente não, como o Manuel cantou aqui, ele é o quê? Ele é o maior. Não, tem outro louvor que diz, ele é o maior, né? Então ele é o maior, não tem, pelo amor, o maior do ser humano nascido foi João Batista, mas no mesmo versículo diz, mas o menor no reino de Deus, quer dizer, o anjinho mais, a 5ª categoria dos anjos é maior do que João Batista. É isso que está escrito lá, no texto lá, tá? Se você não lembra, se você anotou, foi domingo passado que a gente não vai voltar. Tá, sim, pastor. Aí ele disse, olha, só a Deus adorarás e só a Ele prestais culto. Adorar só a Deus. Agora aprenda uma coisa sobre adoração, que eu já vou por isso. A adoração, atenção, levitas adoradores, se tem algum levita aqui que canta e louva ao Senhor, diga amém. Nunca diga assim, nós te adoramos. Não. Adoração, aprenda, levita, aprenda, Renato do Avivamento que está aqui. A adoração ela é individual. Eu adoro, nós não adoramos. Como é que eu vou dizer nós adoramos? Se eu posso estar adorando e você está mesmo? Ah, é porque está de olho fechado, será? Não está pensando lá no jogo do Flamengo lá? No jogo da seleção? Não sei. Às vezes você de olho fechado está pensando longe, sim ou não? Ou se não está, pode ser que você esteja, sim ou não? Pode. Fecha teu olho, se ajoelha, fecha teu olho, está orando? Talvez não. Tá? Então, eu não posso dizer nós adoramos. Adoração é algo individual. É você e Deus. Posso ouvir amém? Aprenderam mais essa com o seu pastor? Glória a Deus. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 7. Eu vou fazer o contexto bem rápido, já está ficando tarde, né? Êxodo capítulo 7 e 8 é as pragas do Egito. Você sabe que foram 10 pragas, não vamos ministrar apenas nas 4 primeiras, que é para você entender. Porque o que acontece lá? E você vai ver na Bíblia. Toda vez, quando Deus chamou Moisés e Arão, né, que Moisés que ia lá com o faraó e tal, deixa meu povo adorar, etc e tal. Aí Deus disse, quando eles não acreditarem e pedir um milagre, Deus conversando com Moisés e Arão, tá? Quando ele pedir um milagre, tu pega o cajado, a vara, o cajado, a vara, o bordão, a mesma coisa. Um pedaço de pau que Moisés carregava. Você pega o seu cajado e solta no chão, que ele vai se tornar uma cobra. Olha que coisa interessante, era um milagre. Aí a gente vai observar aí, uma a uma. Já encontrou a primeira aí? Amém. Nós vamos contar só o milagre que Moisés e Arão faz e o milagre que os magos, os encantadores,
os feiticeiros, os demônios também fazem igual. E aí eu vou fazer aqui e no final você vai entender. Vamos lá, que você, a ministração é que o diabo só vai lhe atentar quantas? 3 vezes, você vai aprender agora, você vai ver o texto. Vamos lá, primeira praga. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Então já segura para o segundo. Então o que eles fizeram? Chegaram com bordão, tocaram nas águas do rio e todas as águas do rio virou sangue, ao ponto dos peixes morrerem. Até se você tinha uma planta e tinha água na planta, às vezes você coloca água na planta, sim ou não? Vou lhe mostrar uma coisa que às vezes, se você ler a Bíblia, você pode tirar uma ideia maravilhosa. Atenção, empreendedores e empresários, tem algum aqui? Diga amém. Olhe para a Bíblia que você pode tirar uma ideia maravilhosa. Você sabia que hoje, viu, Renato, tu que gosta de coisas atuais, hoje já estão fazendo agricultura, plantando, sabe aonde? Na água. Quem já ouviu falar disso? Diga amém. Na água. Olha o que está escrito aí. Já está. Estava onde? Na água, a planta. E aí, o que acontece? Faz o milagre tremendo, né? Moisés já não. Mas o que acontece? O que os magos, os feiticeiros, demônios fizeram também? E vou ler aí. Isso, deixa eu ver aqui. Só a parte que ele faz já vai para a segunda. Os peixes que estão no rio vão morrer. Não. Isso aí ele está falando que eu já falei. Aí os magos fazem a mesma coisa. Vai, a partir daí. Todas as vasilhas, deixa eu ver. Mago, feiticeiro, demônio, faz a mesma coisa. Só porém, os magos do Egito Isso. fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Amém. E Só não daí. ouviu com... Só aí, vai para o segundo já. Então, Deus, derramando um poder maravilhoso em Moisés e Arão, toca nas águas, as águas viram sangue. Quando vai impressionar o faraó chama os encantadores, os demônios, os feiticeiros. Eles fazem a mesma coisa com seus encantamentos e, pasme, a água do rio vira o quê? Sangue. Ficou então 1-1, certo ou não? Certo ou não, gente? Deus fez, o diabo também fez grandes coisas. Está 1-1 o jogo. Vamos para o segundo então. Ivan, tu tem que ir lendo. Enquanto eu vou falando, tu vai lendo aí para te achar já. Segunda praga. É o 8. É no 7 mesmo. Se você não quiser deixar ir, eles castigarei com rãs todo o território. Isso. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama e na casa dos seus oficiais. Pode ler, sobre pode ler direto. Sobre o povo, nos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a rã que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Até aí. Agora vai para Êxodo 8 e vai ver a terceira. Então, Arão e Moisés fizeram surgir rãs. Rãs, se você não sabe, é um sapinho pequeno, tá? Fizeram surgir várias rãs. O faraó chamou os demônios, feiticeiros, cantadores,
E eles fizeram a mesma coisa. Então, grandes coisas que teu Deus faz, o meu demônio também faz. Ficou 2-2. Confere. Quantas vezes o diabo lhe atenta? 3. Está 2-2. Vamos lá. Êxodo 8, agora a terceira praga. 8:16. Tá, O vai. Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão sobre seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado todo, e o pó da terra se transformou em piolhos por toda a região do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, para que não consigam. Tá bom, até aí, tá bom. Então, próxima praga, terceira, né? Arão e Moisés. Você está entendendo? Diga amém. Arão e Moisés foi lá, jogou a praga e veio agora dessa vez, veio piolhos em abundância, todo canto tinha piolho. Mas veio os demônios, feiticeiros, encantadores, fizeram a mesma coisa. E aí ficou quanto? 3-3. Mas é agora que o negócio muda, hein? Porque quantas vezes o diabo vem? Quantas? Então vamos para a quarta, ver se ele vem mesmo ou não. Quarta. 21. Se Vai. você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozém, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade. Eu acho que tu errou o texto. Porque no quarto, os magos, feiticeiros e os demônios não conseguem fazer, e ainda diz assim: aí os magos não puderam fazer, porque era o dedo de Deus. Procura esse texto aí. Oi? Eu não estou ouvindo. 3 o quê? Mas qual é o capítulo? 8:3? Então leu 8. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na terra, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, sobre a cama dos oficiais e sobre os fornos das suas amassadeiras. Estão falando aqui que é no 19, pastor. Bora ver se é. Então leu 19. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Não, mas tem uma. Porque não. É isso mesmo, mas é mais forte. Só que não deu muita ênfase, mas Tá. eu vou aqui melhorar. Tá bom, obrigado. O que acontece? Deus faz, os magos faz. 1-1. Deus faz, o mago faz. 2-2. Deus faz, os magos faz. 3-3, que aí que eu falei, 3 vezes. Na quarta, quando Deus faz, os magos tentam. Lembra que ele sempre imitava? Sim ou não? Fazia a mesma coisa. Na quarta, os magos tentam fazer
E a Bíblia diz, e eles não puderam fazer. Aí eles vão ao faraó e diz, isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. E eles não puderam fazer, porque o diabo só pode até 3 vezes. Diga amém, aleluia, e aplauda o Senhor. Depois você lê em casa com calma, tá? Depois você lê em casa, tua lição para casa. É Êxodo 7 e 8. Você lê o 7 corrido, depois você vai para o 8 e vai ser exatamente do jeito que eu estou falando. Na quarta, eles não conseguem fazer, porque o diabo não consegue fazer por muito tempo. Por isso, se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Agora você precisa resistir. Amém? Então vai ficando em pé, vamos orar. Vamos um outro texto para concluir, já em pé. Só Hebreus 2, 18, só um versículo. Hebreus lá na frente agora, só um versículo. Ficando todo mundo em pé já ficando, que nós vamos orar. Amém. Hebreus 2, 18, tá? Olha que texto aí, vai lá. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É só isso, o 18? O 18 é. Tá. Então, naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus foi tentado, sim ou não? Sim. Naquilo que ele mesmo foi tentado, ele é poderoso, tá aí, 2,18. Ele é poderoso para lhe socorrer na sua tentação. Então, para concluir, para finalizar, quando você estiver passando pela prova, pela tentação, clame a Jesus, que ele já passou por esse problema e ele vai te dar livramento. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, meu Deus. Obrigado, porque ela não volta vazia. Obrigado porque a tua palavra nos instrui e nos ensina, meu Deus, que mais importante do que orar, do que jejuar, é vigiar. Nos ajuda a estar sempre vigilante, meu Deus, atento para as coisas, principalmente contra as ciladas do diabo, do tentador, que sempre quer o nosso mal, que quer nos destruir. Mas obrigado, porque Jesus, tu disseste, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abençoa a Igreja Paz e 14, abençoa os teus filhos, a tua família, e nos dá livramento. Por isso que a tua palavra diz em 1 Coríntios 10, 13, e não vem sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não permitirá que ninguém seja tentado além do que possa suportar, e conjuntamente com as provações, Ele mesmo promoverá o escape. Meu Deus, que hoje, se alguém está passando por dificuldade, por lutas, por guerra, eu oro pelo teu escape, meu Deus. Eu oro pelo teu livramento, meu Deus. Eu oro para que o Senhor nos ajude nesta noite, meu Deus. Ministra em cada vida, em cada coração, meu Deus. Nos abençoa nesta noite. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia, meu Deus. Muito obrigado. Fica conosco. E obrigado porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele venceu e venceu para todo o sempre. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplauda ao Senhor bem forte. E vamos louvar o Senhor. Fica a lição para você ler em casa. Esse texto aí, não ficou tão claro. O universo chora, o sol se
pagou, e ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre morreu naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Amém.
vocês sentar um instante? Então, deixa eu falar para vocês aqui, né? Hoje, você que veio aqui nessa noite, com certeza Deus tem algo para te falar. Diga amém. Amém. Eu fiquei muito feliz hoje quando eu entrei aqui. Antigamente, presta atenção, eu ficava triste. Eu dizia para o Roberto, amor, a gente não pode fazer uma reunião dia de sábado, porque domingo não vai ninguém. Agora, por mais que não venha, mas vem. Veio esse homem aí, ó. Não sei quem ele é. Desde a hora que ele entrou aí, ele está dormindo. E aí o que acontece? Isso para mim é muito importante. A Bíblia diz que uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. Ela tem um poder muito grande. Então Deus tem um plano na vida desse homem. Deus trouxe ele aqui para falar comigo, para dizer, né, que nós não devemos nunca, jamais desanimar, nem desobedecer, continuar na caminhada. Você sabia disso? E quando eu entrei aqui na igreja, assim, Deus me mostrou essa igreja, a coisa mais maravilhosa. E não tem essas Coca-Cola de maravilha, mas quando eu entrei, Deus me disse assim, você está vendo que isso aqui é tão bonito? Porque Ele estava presente. Então Ele já foi falando, e eu comecei a chorar. Nem tinha começado o louvor ainda, e eu comecei a chorar, porque Deus estava ministrando ao meu coração. Então eu continuo assim, não importa, o importa é a nossa caminhada. Uma das coisas que eu estou feliz, o Roberto estava conversando hoje, que a base 14, nós somos amigos, impressionante isso. Nós somos amigos. O dia que a gente crescer, a nossa equipe é mais do que nunca ter unidade, de amizade, de amor, de carinho um pelo outro, né? E isso é importante. O nosso amor, a nossa, né, nosso ministério, nosso chamado, isso é muito bom, fico feliz por isso, tá? Daqui a pouco, você vai ser servido com um café. Todo mundo ficou feliz, amor? Vai ser servido um café aonde a sua pastora esqueceu de levar ontem o Tucumã. Hoje você vai tomar café, pão e Tucumã. Tá cheirando o café aí? O Renato é louco pro café. Acho que ele fica passando mal por causa do café. Hã? Tu quer Coca-Cola? Ai, Coca-Cola. Pelo amor, essa Coca-Cola aí. Amém? Então, a sua Bíblia hoje, eu tenho uma palavra aqui no livro de Salmo. Salmo capítulo 23, eu vou ler para todos nós. Pastor, mas eu já conheço o livro de Salmo. Cada semana eu vou explicar sobre uma parte, um versículo do livro de Salmo para nós, para a gente entender. Aonde diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como assim? Quem escreveu isso? Quem escreveu esse salmo? Foi o rei Davi. O rei Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E aí Deus precisava levantar um homem que fosse, para ser o rei, para cuidar, para governar o seu povo. Mas como assim? Deus queria levantar um homem para governar, para administrar o seu povo, mas por que ele foi chamar, por que ele foi buscar Davi? Tanta gente ali que tinha esse conhecimento, sabe, estudava, né, levantou de uma família rica e tudo mais, mas não, Deus mandou buscar Davi.
Davi estava onde? Cuidando de ovelhas. Ele estava no local aonde esse cuidado com as ovelhas ali era o que Deus tinha para ensinar para ele. Às vezes você pode até dizer assim, poxa vida, eu estou fazendo uma faculdade, eu sou formada nisso, formada aquilo, e quando alguém é levantado, não tem nenhum curso superior, mais do que eu, está lá em cima, porque Deus tem um plano. Então o rei Davi, nessa época, ele não era rei, ele era só um cuidador de ovelhas, assim como nós hoje somos aqui, cuidador de ovelhas. Então ele era um pastor que cuidava a ovelha. E aí quando ele fez esse salmo, ele estava falando com Deus. E ele disse para Deus assim, para o pai dele, Yeshua, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse para Deus, porque Davi era pastor, Deus era pastor, Davi era pastor, Deus era pastor, e ele estava ali reconhecendo que ele era pastor e que o pai dele, que era pastor, nunca ia deixar faltar nada para ele. Nunca ia faltar. Às vezes você fica impressionada com aquilo que você faz, e você olha e diz, meu Deus, como que isso aconteceu de tão bom? Por quê? Porque Deus tem um plano e um projeto na sua vida. E aí você olha para a situação e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, você já parou para pensar o que ele disse para Deus? Que o pai dele, que era o pastor, ele fazia o rei Davi, que era o Davi, repousar em pastos verdejantes. O que é pastos verdejantes, igreja? É você olhar para quê? Você olhar para uma mata. Isso é pastos verdejantes. Olhar para o chão. Quando você vê ali um mato no chão, o que significa aquilo? Aquele mato no chão significa que Deus está mandando a chuva para que aquele mato cresça e os animais precisem se alimentar. Eles precisam comer aquele mato. É necessário, todas as vezes que eu saio lá em casa para levar os meus dogs para passear lá embaixo, eles ficam loucos. A primeira coisa que eles buscam lá correndo é o quê? O mato. Eles querem comer aquele mato, porque eles passam muitos dias só comendo comida que o Roberto dá. O Roberto dá a melhor comida para eles. Mas eles querem, tem momentos que eles querem um mato, comer ali, aquela que Deus colocou na terra. E nós também, quando você come uma melancia, você está comendo um pedaço do mato. Quando você come qualquer fruta, é uma fruta que foi levantada do chão, porque veio a chuva, caiu, e aí ela foi dando flores, ela foi crescendo, e ela foi dando alimento para nós. Então o rei Davi, quando ele traz essa palavra, que ele diz aqui, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Um pasto verdejante é um pasto que dá muita comida, que dá muito alimento, que faz crescer muita coisa para a gente se alimentar. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, uma água que você bebe, um banho que você toma, um rio que você desce para tomar banho, tudo aquilo ali é um descanso. Se você chegar em casa, às vezes, você está muito cansada, muito cansado. Aí o que você diz? Ei, espera aí. Deixa primeiro o quê? Tomar um banho. Quando você toma um banho, você relaxa, você dá um descanso e aí pronto, as coisas começam a continuar, porque a água, ela relaxa o nosso corpo, né? Uma das coisas que mais relaxa o nosso corpo é uma água natural. Eu não tomo banho com água natural, a minha tem que ser
úmida, né? Mas geralmente a água natural, aquela água fria, ela dá vigor no nosso corpo. Ela dá força, ela dá vida. Por isso a importância muitas vezes de a gente tomar banho na chuva. Ai, não, vou ficar gripado. Pare com isso. Toma banho na chuva. Quando a gente era criança, a gente não tomava banho de chuva? Sim ou não, pessoal? Tomava. A gente corria, tomava banho de chuva. E muito. E a gente gostava. E depois que a gente vai ficando idoso, não, faz mal, hein? Pode não, hein? Vai dar gripe. Cuidado, né? Então a gente precisa ver o que Deus fez, que tudo isso é bom para nós. É bom. Amém? Então nós vamos repousar nas águas de descanso. A Bíblia diz que aqui, ó, o rei Davi, ele diz que a água, ele traz o quê? Descanso. Descanso para o nosso corpo, descanso para a nossa alma, descanso para a nossa vida. Então nós precisamos aprender a descansar, sempre, mas nesse sentido, tomando banho de água. Amém? E hoje eu vou encerrar aqui no versículo 2, que é para poder, na próxima semana, eu continuar.